Olá pessoal, aula 5, parte um, circuito de segunda ordem. Circuito de segunda ordem é aquele que tem dois elementos armazenadores de energia. No nosso caso, um capacitor e um indutor, mas é possível dois indutores ou dois capacitores, ok? Muito bem. E qual o objetivo da aula de hoje? O objetivo da aula de hoje é resolver a equação diferencial de segundo grau que rege o comportamento de um circuito RLC. Muito bem, como esse circuito tem dois elementos armazenadores de energia, a sua resposta, a equação que o caracteriza, é composta de duas partes. A primeira parte, que eu estou chamando de primeira parte, né? Uma parte que é responsável pela resposta transitória e uma segunda parte que é responsável pela resposta permanente, que a gente chama de estado estacionário. Essa composição se chama resposta completa. E é justamente isso que nós vamos aprender a calcular, a encontrar a resposta completa do circuito, levando em consideração as condições iniciais. E o que é que significa? Se o capacitor está inicialmente carregado ou se o indutor está inicialmente carregado. Muito bem. E aí vocês estão vendo aqui uma observação, ó. Observação. Estou dizendo que circuitos RLC de dois elementos são regidos pela equação diferencial de segundo grau. É esse o assunto do nosso curso. Se ele tiver mais elementos armazenadores de energia, o grau da equação diferencial vai aumentando. E aí, para a gente resolver analiticamente, é muito complicado. Então, nós vamos abordar única e exclusivamente aqueles circuitos que são regidos pelas equações diferenciais de segundo grau, ok? O que é que nós vamos fazer hoje? Hoje a gente vai falar um pouquinho o que é o circuito de segunda ordem, achar a equação diferencial que caracteriza esse circuito e postular alguns parâmetros fundamentais para o entendimento do circuito RLC, tais como frequência de ressonância e fator de amortecimento. Então a gente vai aqui até introduzir resposta natural. No próximo bate-papo a gente começa com resposta natural, vê resposta forçada e finda com resposta completa. Perfeito? Bem, como a gente já falou, o circuito de segunda ordem é um circuito que tem dois elementos, o quê? Dois elementos equivalentes a armazenadores de energia. Pode ser um capacitor ou um indutor, pode ser dois indutores, pode ser dois capacitores. Então, uma definição mais genérica, mais abrangente sobre o circuito de segunda ordem é aquela que diz que os circuitos de segunda ordem são circuitos que são caracterizados por uma equação diferencial de segunda ordem. Não importa que ele seja composto de RLC em série, em paralelo, um circuito T com dois indutores que eu não posso mais associar, ou um circuito π composto com dois capacitores que também eu não tenho essa prerrogativa de associá-los, ok? Muito bem. Todo circuito é regido por uma equação. Quando é um circuito só resistível, ele é regido por uma equação algébrica, né? Quando é um circuito de primeira ordem, significa o quê? Que tem um capacitor ou um indutor, ele é regido por uma equação de primeira ordem, equação diferencial de primeira ordem. Nosso circuito agora tem dois elementos armazenadores de energia e ele é regido, ele é caracterizado por uma equação diferencial de segunda ordem. Qual é a nossa primeira providência? É encontrar a equação que rege, que caracteriza esse circuito. Vamos começar por um circuito super simples, um circuito RLC série. Esse circuito é um circuito de laço único. Olha lá, é um circuito de laço único, então eu posso aplicar a LKT. LKT, se eu começar aqui, vai ser VS menos VR menos VC menos VL igual a zero. Muito bem.
Vou pegar toda esta parte aqui e passar para o outro membro. Então vai ficar VR mais VC mais VL igual a VS. Olha que coisa legal. Bem, como ele é um circuito de laço único, a corrente que percorre cada um dos elementos é igual, né? Então, porque caracteriza que os elementos estão em série. Então, aqui eu tenho a corrente I. Significa que a corrente que passa por VL, que é LDI dt, a corrente que passa por R, VR vai ser VRI. E a corrente que passa pelo capacitor, que vai ser um C, a tensão, na realidade, vai ser um C integral. De IDT, todas essas correntes são iguais. Então, eu posso aqui, ó, VL de IDT, VR RI e V de C é 1 sobre C integral de IDT. Como a corrente é a mesma, eu posso substituir aqui tranquilamente a tensão em função dessa corrente. Olha que maravilha! Se eu derivar, desculpa, eu encontro a equação diferencial de segunda ordem que rege esse circuito. Atenção, cada circuito tem sua equação diferencial. O que caracteriza é que elas são sempre dessa forma. Agora, os coeficientes são diferentes, embora sejam sempre função dos elementos do circuito. Ó, no circuito RLC, acabamos de ver, o dual, que é um circuito RLC em paralelo, ó, ele nós vamos trocar por C, I por V, R por 1 sobre R, C por L e V por I, V por I. Temos o circuito dual. Tanto esse circuito quanto esse são regidos por essa equação diferencial que tem esta forma. Quem é incógnita aqui? A incógnita a ser achada é Y. Esse Y pode representar tanto a corrente como a tensão. Muito bem. E os coeficientes dessa equação? Os coeficientes são todos eles estão em função dos elementos do circuito, C, R e L. Muito bem. E a fonte? A fonte que excita seu circuito está aqui, né? V e S é a função forçante da sua equação diferencial de segundo grau. Que maravilha, hein, cara? Bem, que eu já sei qual é a equação que rege, que caracteriza meu circuito, eu quero saber como vai ser a resposta completa desse circuito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou usar uma função degrau. O que significa função degrau? É como se fosse uma chave que instantaneamente, abruptamente, ela sai do estado 0 para o estado 1. Representando, ó, 0, eu vou 0, que significa que não tem nenhuma fonte no circuito, o circuito não está sendo excitado, e não mais de repente, em 0 menos a tensão é 0, em 0 mais ela é 1. Ok? Como eu tenho capacitores e indutores, correntes e tensões não podem variar abruptamente neles, significa que eu tenho um transiente, né? Vamos pegar a corrente I, V é L, DI, DT. Então, significa que a corrente não pode variar abruptamente. Ó, então, ela vai levar um tempo para carregar. Dependendo dos valores de L, R e C, esse tempo a gente já viu quando era o circuito de primeira ordem, mudava, era aquela constante de tempo. No nosso caso aqui é um pouco mais complicado, porque ao mesmo tempo que a corrente passa aqui, né, olha a corrente passando, o capacitor e o indutor vão carregando. Por isso eu tenho aqui respostas que são distintas, que dependem do quê? Depende dos valores desse capacitor e como o capacitor e indutor e como eles vão armazenando energia. De que maneira eles estão armazenando energia. Essa parte é super legal, bonita da gente entender. Então, como eu tenho um capacitor e um indutor, eu vou ter uma expressão
responsável pelo quê? Pelo carregamento do indutor, e a outra expressão responsável pelo armazenamento de energia eu falei indutor, no capacitor. Ok? Muito parecido com... essa, a forma, o shape de capacitor indutor carregar é muito parecido, é similar ao capacitor indutor descarregando. É como eu tivesse a chave em 2. Então a curva que vai aparecer aqui é similar a quando eu estivesse trabalhando com excitação que fosse um pulso. Mas eu estou aqui com a excitação degrau. Estou alimentando com a função constante. Ó, o que acontece aqui? Olha que coisa interessante. RLC que vão definir esse tipo de resposta. Essa azul, essa vermelha e essa verde. Para cada valor desse, essa exponencial, esse S1 e S2, que são as raízes, né, que representam o decaimento, nesse caso, o armazenamento das energias, vai depender dos valores de R, L e C. E esse é o assunto da aula de hoje. Ok? Olha que maravilha. Então, eu já sei como eu tenho a resposta natural. Como se comporta a resposta permanente? A resposta permanente é como eu estivesse um tempo muito longínquo. Um tempo muito longínquo significa o quê? Que o capacitor e o indutor vão tender às suas cargas plenas e aí eu vou ter algo tendendo para a função integral. Tranquilo? Muito bem. Então, a minha resposta completa, a minha resposta degrau, resposta ao degrau, é composto por uma parte que é a resposta natural mais a resposta permanente, certo? Vamos agora associar essa resposta completa à equação diferencial de segundo grau que rege o circuito. Aquela equação que nós obtivemos, que nós deduzimos. Então aqui está a minha equação, né? Eu quero ir. A resposta eu sei que é dessa forma. A equação diferencial, escrevi aqui, que é uma equação diferencial não homogênea, porque tem uma função forçante diferente de zero. Então, ela é composta de uma parte que é a resposta homogênea e a resposta não homogênea, chamada resposta particular, ou a resposta forçante. Muito bem? Como é que eu acho isso aqui? A resposta homogênea é fazer x de t igual a zero. Fazer x de t igual a zero é justamente retirar do meu circuito a fonte de tensão. Boa! Porque ele vai se comportar no processo de armazenamento idêntico ao processo de descarregar, né? Muito bem. E por isso um processo de armazenamento é conhecido também como resposta natural, porque é idêntico a outra, ao descarregamento dos capacitores e do indutor. Em x igual a zero, o que é que eu tenho? A minha equação, a minha resposta, que é a resposta natural, na realidade é a minha resposta homogênea. Em x diferente de zero, aqui a mãozinha amarela quer dizer isso. Em x diferente de zero, ou a tensão aplicada no circuito, está aqui minha mãozinha azul, cadê ela, eu vou ter a minha função forçante, a minha resposta à função forçante, que para mim é a resposta permanente, né? E então, a resposta do circuito é composto, ele é caracterizado por uma equação de segundo grau mais a sua resposta é a resposta da equação diferencial homogênea acrescida da resposta da forçante, ok? Que a gente chama também a resposta particular. Tranquilo? Muito bem.
Ó, vamos resolver a equação diferencial homogênea de segunda ordem. Então, a solução da equação diferencial homogênea, não homogênea de segunda ordem, é a solução completa do meu circuito. Ok? Então, é quando eu jogo aqui, ó, um degrau. Então, para ter menor do que zero, ou ter igual a zero menos, esse vermelho é zero. Nesse ponto, quando eu paro de zero menos para zero mais, eu passo da tensão zero para uma tensão unitária. Muito bem. Então, eu tenho aqui, primeiramente, o meu capacitor e o meu indutor carregando, ó, é igual, é idêntico, é parecido, é similar à resposta natural. Então, aqui, ó, eu vou analisar esse pedaço aqui que está escrito transiente com a fonte em repouso. Em seguida, eu vou colocar a fonte no circuito e vou analisar para ter muito alto, tendendo para infinito. Como é isso? Eu boto aqui na equação diferencial qual é o tipo de excitação que eu vou fazer no circuito e a gente sabe que a resposta a um certo tipo de excitação tem a mesma forma, o mesmo shape da excitação, né? Se eu alimento o circuito com uma fonte constante, a resposta será constante. Tá. Ok? Vamos começar pela resposta natural. O que é a resposta natural? A equação diferencial homogênea. Vou fazer esse x igual a zero. Ó, essa parte aqui significa, ó, que nesse momento, enquanto eu estou carregando aqui, né, passado um certo tempo, meu capacitor indutor adquire uma certa energia. Ah, então eu vim de zero até aqui. Em termos de cálculo, eu vou vir daqui, que eu estou carregado um tempo t qualquer, e descer até o tempo zero. Então significa, eu estou fazendo a conta ao inverso, né? Ó. No caso de um circuito de primeira ordem, a resposta continha uma constante, que essa constante ela era fundamental para quê? Para que a equação satisfizesse as condições iniciais, se o capacitor estava carregado ou o indutor ou não, e qual era a carga, qual era a energia armazenada nesse início. Aqui nós temos um capacitor e um indutor, então eu preciso de duas constantes, uma para satisfazer as condições iniciais do capacitor e uma outra para satisfazer as condições iniciais do indutor, né? Está escrito aqui. Existem duas condições iniciais impostas pela energia inicial armazenada no capacitor e no indutor. Yn, que é a resposta natural, deve ter duas constantes arbitrárias que vão satisfazer as duas condições iniciais. Meu amigo, né? Então vamos lá. Como é que é essa resposta natural da equação diferencial homogênea? Muito bem, eu sei que vão ser exponenciais decrescentes. Eu coloquei uma energia, ou vão ser decrescentes ou vão ser idênticas, não é isso? Muito bem, ó. Então eu vou analisar uma solução, que vai ser uma combinação linear de E elevado a ST. Onde na minha premissa esse S vai ser negativo, não é isso? Então qualquer coisa que... então se eu analisar... Se isso for solução da minha equação, eu posso fazer um Y de T, um I de T, é igual a um K1. Condição inicial, Y1 de T, mais um K2, Y2 de T. Ok? Pode ser uma combinação linear disso, onde K1 e K2 estão associadas. Eu vou calculá-las a partir
das minhas condições iniciais do capacitor indutor. Muito bem. Se isso for solução, se eu ensaiar E elevado a ST nessa equação, se isso for solução, ela satisfaz a equação. Então, vem aqui, ó, A2 derivada segunda de EST, A1 derivada primeira de EST, A0 EST, que é igual a zero. Vou derivar e cheguei a essa expressão, que tem que ser satisfeita para todo T. Qual a condição que satisfaz todos os valores de T? É quando esse polinômio que está entre parênteses é zero. Muito bem. Quando é que ele é zero? Isso é um polinômio de segundo grau. Eu vou chamar esse polinômio a equação característica do circuito. E se eu vejo que é um polinômio de segundo grau fácil de calcular suas raízes, né? Essas raízes desse polinômio são chamadas frequências naturais do circuito. Vou aqui, ó. Agora, a resposta homogênea é uma combinação linear. K1 é elevado a S1 mais T, mais K2 é elevado a S2 mais T, onde S1 e S2 são as raízes da equação característica. Tranquilo? Muito bem. Vamos consolidar isso que a gente viu agora. Meu circuito, está aqui o circuito, ele é caracterizado pela equação diferencial de segunda ordem. Essa equação aqui é uma equação não homogênea porque tem uma excitação. X de t representa o VC de t. A solução é resposta da equação homogênea mais resposta à equação não homogênea. Isso se chama resposta particular ou a resposta forçada. A gente chama esse x de t função forçante, né? Que obriga o circuito a te dar um certo tipo de resposta. Equação diferencial homogênea qual é? Que eu faço x de t igual a zero. Faço essa fonte igual a zero e a solução dessa equação é h de t. Como é que eu acho h de t? Acho a equação característica disso, eu já sei que eu vou ensaiar E elevado a ST, então vai ser A, é só substituir a derivada por S. A, S2 mais A1S mais A0 igual a zero. Raiz menos B, mais ou menos, raiz de B2 menos 4AC sobre 2A. Esse S1 e S2 eu coloco na resposta homogênea da equação. É essa a resposta homogênea. O tipo, o decaimento, o transiente vai depender de quê? De S1 e S2. Como ele está decaindo, eu sei que sempre vai ter uma parte que vai representar atenuação negativa. Agora, essas raízes podem ser raízes reais e iguais, podem ser reais e distintas, e pode ser, inclusive, complexas. Mas isso é um assunto que nós vamos ver mais à frente, após introduzirmos o conceito de amortecimento na equação diferencial que rege um circuito de segundo grau. E isso é assunto para o nosso próximo bate-papo, ok? No nosso próximo encontro, nós vamos partir da equação diferencial que rege um circuito de segunda ordem. Vamos partir do shape, da forma da resposta natural. E vamos encontrar as raízes da equação característica que vão mostrar se a minha resposta transiente é uma daquelas três. Tranquilo? Que maravilha! Só resta me despedir de vocês, pedir muita atenção em equação diferencial de segundo grau, em circuito RLC, que ele é um pouquinho mais complexo, mas se eu entendo o core dele, tudo fica mais fácil. Pessoal, um abraço enorme, foi um prazer estar aqui com vocês.